Bom dia, amados. Bom estar aqui novamente com vocês. Não sei o horário que você vai estar assistindo, manhã, tarde ou noite. É um prazer enorme estar fazendo esses estudos via online, via vídeos pelo YouTube, pelo Facebook. Tem sido uma experiência nova em meio a tanta dificuldade que estamos tendo, né, para poder editar, poder fazer. Terminamos tendo que fazer até cursos para poder fazer a coisa acontecer. Deus nos tirou das quatro paredes, nos trouxe para dentro das nossas casas, para termos um tempo agora com a nossa família. Tem sido um tempo precioso. Creio que para cada um de vocês, muitos estão desesperados, estão com medo do que vai acontecer com a economia, do que vai acontecer com o emprego, do que vai acontecer nos dias que virão. Mas a palavra de esperança que temos é que Deus tem cuidado de nós. Mateus 6,33 diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É um tempo de buscar a Deus, mais do que antes. É um tempo de se ir realmente no altar, descer nos pés do Pai, para que Ele venha realmente suprir todas as nossas necessidades, como tem suprido. Como diz o meu querido pai, apóstolo Francisco Nicolau, ele sempre fala, prosperidade é ausência de necessidade. Não tem faltado nada. Quantos testemunhos nós temos tido, quantas pessoas têm falado em meio a tantos problemas que tantas pessoas estão passando. Deus tem chegado na hora certa em nossas vidas. Deus tem vindo adiante de nós e suprido as necessidades. Não tem faltado nada. Deus tem sido fiel e continuará para aqueles que é fiel a Ele. Se você tem nesse momento se você tem nesse momento capacidade de se entregar a Ele, refletir, faça isso. Entregue a sua vida a Jesus Cristo, confie nele, creia que Ele é capaz de fazer mais do que você imagina. Amém? Eu queria estar orando agora por você, queria entregar a tua vida na mão do Senhor para a gente começar o nosso estudo. Não vou me alongar muito, quero falar só 2 tópicos hoje. Próxima semana falarei mais 2 e assim por diante, para não ficar aquele vídeo cansativo, grande. E que você possa refletir na palavra que Deus tem para nós hoje. Amém? Curve a tua cabeça onde você está, feche os teus olhos e vamos orar. Pai, nós entregamos nesse momento, Santo Deus, as nossas vidas, Senhor Deus, na mão do Senhor Jesus Cristo. Gratos, ó Pai, de fato, por tudo que o Senhor tem feito. Como o Senhor tem sido bom. Como o Senhor tem sido, Senhor Deus, maravilhoso para conosco. Como o Senhor tem sido Pai, ó. Neste momento de tanta luta, desse problema todo que estamos vivendo, do Covid, dessa doença, dessa pandemia que toma o mundo todo. Tudo para, Senhor Deus, mas o Senhor não para. O Senhor continua o mesmo, o Senhor continua cuidando dos seus. Em meio a toda e qualquer dificuldade, o Senhor continua sendo Deus. O Senhor é aquele que vem na hora certa. Toma os teus filhos nesse momento. Leva a nossa mente cativa à tua obediência nesse instante. Que possamos entender e compreender o que o Senhor tem para nós nesse tempo. Que esses homens que estarão escutando esta palavra, que sejam tocados pelo Senhor para uma mudança de vida, uma mudança de postura diante da sua família, deles mesmos. Eu peço, clamo ao Senhor, ó Pai, no nome santo e maravilhoso de Jesus, eu oro. Amém. Glória a Deus, amados. Deus é fiel. A palavra de Deus que nós trouxemos na aula passada, no vídeo passado, quero dar continuidade, quero falar, como já falei, 2 tópicos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O primeiro tópico, eu quero estar colocando a posição do homem. A posição do homem, como nós devemos nos posicionar diante da nossa família. Como nós devemos nos colocar diante da nossa família. Primeira coisa que nós temos que saber é que nós somos cabeça. Vou estar me voltando um pouco aqui para o lado aqui, que é aqui onde está o meu
equipamentos, a minha Bíblia, onde está meus escritos aqui do lado, ok? Me perdoe sair um pouco aqui do foco da câmera e vim para cá para poder estar lendo alguns tópicos aqui. Ser cabeça significa assumir a responsabilidade geral da família. Ele deve buscar, o homem deve buscar com a ajuda da sua esposa, que a família se encaminhe com o propósito de Deus. Propósito para buscar e servir a Deus, o propósito de estar com Deus. O homem é responsável por isso. Amém? O homem é responsável por governar o seu lar. Nós temos que governar o nosso lar. Tudo tem que estar dentro do nosso escopo, dentro da nossa governança ali. A gente tem que observar realmente, governar, saber, observar o que está acontecendo em nossa volta. Observe os teus filhos, observe o que eles estão fazendo, observe a situação que eles estão passando, chame eles para conversar em particular. Muitas vezes nós homens deixamos essa responsabilidade um pouco para nossas mulheres. É normal, a gente às vezes trabalha, talvez, entre as mais do que as nossas mulheres. Às vezes, hoje em dia, nós vemos mulheres trabalhando mais do que homens, mas o homem, ele deixa um pouco. Eu tenho percebido no decorrer do tempo que parece que é um relaxar natural e deixa essa responsabilidade de conversar com os filhos mais para a mulher. Muitas vezes a gente escuta falar, né? A gente escuta os filhos, né? Mãe, eu queria falar isso com você. Mãe, eu queria dizer isso para você. E o homem fica um pouco de lado, mas nós como homens temos que resgatar isso, trazer também isso para a nossa responsabilidade, tirando um pouco da nossa esposa e também tentando compreender os nossos filhos. Eu quero dizer o seguinte, que nós somos espelho. Tudo que nós estamos fazendo, nossos filhos estão observando. Nós como homens, como sacerdote da nossa casa, quantos testemunhos podíamos contar aqui, dizer pessoas, situações que aconteceram, que as pessoas chegam para nós, olha, só faço isso porque eu via meu pai fazendo, faço isso porque meu pai fazia, era tão natural para ele, era tão normal para ele, e eu fui vendo aquilo acontecer, ele fazendo, que entrou na minha vida sem eu nem perceber. Quando eu percebi, já estava envolvido com essa situação. E às vezes são situações horríveis, situações que não agradam a Deus, situações que não levam a ter um prazer pessoal, mas sim até um desânimo pessoal, e a pessoa não sabe como largar mais aquilo. Mas por quê? Porque ela viu o pai fazendo, a atitude do pai com a sua esposa, a atitude do pai com os próprios outros irmãos, como era, arrogante, rude. Temos que ter cuidado, a honestidade em primeiro lugar, a cabeça no lugar, sabendo se pôr como falar com os filhos, com paciência, com calma, mas com franqueza, sendo duro na hora que é para ser duro, mas dentro do limite. O homem foi feito por Deus perfeito para governar o seu lar. O homem tem essa capacidade. Um texto que eu quero ler com vocês, 1 Timóteo 3, verso 4, diz o seguinte: que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Amém? Se eu governo bem a minha casa, os meus filhos vão me respeitar. Não precisa eu ser rude, não precisa eu ser ignorante, grosso, de uma forma que eu ache que vou pôr autoridade na minha casa. Não, com calma, com paciência, dentro dos princípios cristãos, nós conseguimos governar a nossa casa. Amém? Governar com graça, clemência, perdão e amor. Ser o representante de Jesus para a família. Eu tenho que ser o representante de Jesus para a minha família. É como Jesus estivesse aqui e eu, como Jesus agiria nessa situação. Sempre a pergunta que me vem à cabeça quando eu fico com raiva ou tenho uma vontade que não é minha, eu respiro e digo, como é que Jesus agiria nessa situação? Como é que Jesus faria agora com meu filho passando por essa situação? Ou minha filha passando por essa situação? E temos que pôr isso em prática.
colocar mesmo. Os nossos filhos entramos num tempo muito difícil, muito difícil. Nós às vezes pensamos que temos o controle total do nosso lar e as coisas estão saindo sem a gente perceber pelos cantos, porque nós temos nos preocupado tanto em trabalhar, suprir a nossa casa, que tem que ser, nós temos que fazer isso, é um dos tópicos que nós vamos estar falando mais adiante, o trabalhar e suprir a nossa casa, mas eu tenho que colocar a minha casa, o meu lar em primeiro lugar. Eu tenho que colocar os meus filhos, a minha esposa em primeiro lugar, conversar com a tua esposa, saber os desejos dela, o que é que ela está pensando, conversar, bater um papo, ter esse momento de conversa com a tua esposa, com os seus filhos, de excelência, porque é necessário, amados, é necessário expressar o caráter e a atitude de Cristo. Nós temos que expressar isso, nossos filhos, a nossa esposa, eles têm que ver isso em nós, o caráter mudado, transformado. Quando você pensar em ficar com raiva, com rancor, com ódio, chamar aquela palavra, aquele palavrão que você chamava no passado, agora como cristão você já não chama mais, porque você é uma nova criatura em Cristo Jesus, respira fundo, pensa em Deus, se posiciona, coloca-se como Jesus faria nesse momento. Respira, não saia de si. Não coloque o seu gênio acima de você, aquela pessoa geniosa. Seja realmente Cristo caminhando na terra. Amém? Marcos 10, 43 diz o seguinte: mas entre vós não será assim, antes qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso servo. Ou serviçal em outras traduções. Eu tenho que primeiro ser servo. Tenho que servir primeiro a quem? A minha família. Saber que a minha família está em primeiro lugar. Orientando meus filhos, orientando a cada um, a minha esposa, ajudá-la, conversando. Às vezes a esposa está passando por problemas pessoais, íntimos, que ela não tem com quem conversar. Quem é essa pessoa que ela vai conversar? É você. E você vai ter que saber se posicionar, saber chegar para ela e conversar com ela, se abrir um para o outro, conversar. Tantos casamentos são desfeitos hoje, porque não há essa comunicação interna, essa comunicação que tem que ser feita entre vocês. Tão prático isso. Quantas empresas nós trabalhamos e sabemos que a comunicação é fundamental entre todos aqueles que estão ali trabalhando junto. Isso aqui é como fosse um trabalho, nós estamos trabalhando junto, eu, minha esposa, meus filhos, e nós temos que nos comunicar, saber, filho, o que é que você está sentindo, como é que foi a tua semana, o que é que está passando com você, se abre para mim, dá essa liberdade para os teus filhos, ainda que em primeiro lugar, de cara, ele já não fale, mas você vai dando liberdade, vai conversando, até que você vai chegar ao ponto que ele vai estar procurando você como um amigo, a sua filha, a sua esposa também. Amém, amados? Temos que saber governar a nossa casa e governar bem. Amém? Próximo ponto que eu comentei agora há pouco, trabalhar para prover o sustento familiar. Nós vimos o maior exemplo de trabalho foi de Deus, quando Ele cria o mundo, quando Ele cria tudo que nós vemos em volta, tudo isso foi criado por Deus. Trabalho fantástico, fantástico. Ele deixou um exemplo tremendo para nós, que nós deveríamos trabalhar. Gênesis 1, nós já começamos a ver esse trabalhar do Senhor Jesus. Mas eu queria ler alguns textos aqui para você. Gênesis 3:10. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que... Me perdoe aqui que apareceu algo aqui na minha tela. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tomes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e pó te tornarás, e em pó te tornarás. Amém? Ou seja, eu tenho que trabalhar, do suor do meu rosto eu vou comer, eu tenho que trabalhar, e Deus vai nos abençoar.
Deus vai nos ajudar. 1 Tessalonicenses 4:11, e procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossa própria mão, como já vos temos mandado. Aí o verso 12 diz o seguinte: para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessitais de coisa alguma. O trabalho nos dignifica, o trabalho nos dá essa oportunidade de eu ter o sustento. O sustento. Quantas pessoas encostadas, esperando cair do céu, as coisas acontecer, eu tenho que correr atrás. Sei que esse momento agora tem muitas pessoas desempregadas, muitos estão agora temerosos. Creia que Deus vai abrir uma porta para você de emprego. Deus vai abrir uma porta. Deus não desampara os seus. Confie em Deus. Mais um texto só, falando ainda sobre trabalhar. 1 Timóteo 5:8, verso 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que um infiel. Amém? Eu tenho que trabalhar para cuidar dos meus, né? Ter esse cuidado através do quê? Do trabalho, através da realmente busca de um posicionamento lá fora, no emprego, para que eu possa ter esse sustento para minha família. Amém, amados? No próximo vídeo eu quero falar sobre amparar, cuidar e proteger da família. E o próximo ponto depois desse vai ser sacerdote para a família. Amém? Esses dois pontos nós vamos estar falando no próximo vídeo. Quero agradecer a sua visualização. Esteja realmente buscando a Deus. Esteja realmente indo no trono de Deus nesse momento. Nesses dias que você talvez não esteja parado, trabalhando, em nome de Jesus, ou se você está parado, busque a Deus enquanto se pode achar. Amém? Vai passar. Tudo isso que nós estamos vendo vai passar. E nós vamos olhar para trás e vamos ver como Deus cuidou de nós. Amém? Como Deus cuidou da nossa família. Sacerdote, homem de Deus, você é aquele que vai cuidar da tua família nesses dias e neste momento. Amém? Quero orar por você, encerrando este vídeo, agradecendo porque Deus tem sido fiel para conosco. Amém? Deus, fecha os teus olhos onde você está, curve a tua cabeça, me perdoe por já ter começado antes de falar isso, porque é necessário que você se concentre no altar de Deus, se concentre em Deus agora. Amém? Pai, nós queremos, ó Pai, nesse momento, louvar e bendizer o Teu nome, ó Pai, pela Tua fidelidade, o Teu amor, a Tua graça. Como o Senhor tem sido bom, Senhor Deus, realmente para conosco. Como o Senhor tem sido fiel para conosco. Meu Deus, venha o Teu reino sobre nosso lar. Venha, Senhor Deus, realmente nos ajudar a sermos sacerdotes de fato do nosso lar. Ajuda, Senhor Deus, aqueles que têm dificuldade, Senhor Deus, com seus filhos, aqueles que têm dificuldade com as suas esposas. Senhor Deus, aqueles que têm dificuldade de compreender, Senhor Deus, o que é realmente ser sacerdote no seu lar. Meu Deus, nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor nos dá essa oportunidade de podermos estar juntos, Senhor Deus, entendendo, compreendendo um pouco mais do que o Senhor tem para nós. Ajuda esses homens, Senhor Deus, e abençoa cada um deles. Quero que a bênção de prosperidade, de paz, de shalom se estenda a cada um dessas pessoas, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Eu peço e desde já te agradeço. Amém. Deus seja louvado, meu amado. Seja fiel e Deus será fiel a você. Amém? É uma troca mútua. Não deixe de se inscrever no nosso canal e de dar um like. Amém? Deus é fiel. Glória a Deus.